Gálatas capítulo 6. Quero ler esse texto para que a gente possa caminhar numa palavra que o Senhor ministrou ao meu espírito acerca daquilo que nós deveríamos compartilhar hoje. Durante toda a semana eu preparei um estudo para nós aprendermos sobre vida no Espírito e preparei muitas coisas, mas ontem à noite eu estava fazendo essas artes para trazer para cá, e o Senhor me deu uma palavra, um comando, e eu estou debaixo dessa ordem, debaixo desse comando. Talvez essa palavra não seja para todos nós nesse momento, talvez você vá ouvir algo que não é para você agora, mas pode ser que você venha viver isso, ou alguém que precisa ouvir isso hoje. Mas para que a gente possa chegar nessa palavra, eu preciso ler com você esse texto de Gálatas 6, verso 8. Gálatas 6, verso 8. O que eu vou ler talvez seja diferente um pouquinho do que está no painel ou da sua Bíblia, mas o conteúdo é o mesmo. Quando você encontrar, você fala aleluia. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Vou ler de novo. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Você já deve ter percebido que em todos os cultos que você vem, você participa, Deus fala conosco acerca de uma vida de intimidade. Eu sei que alguns de vós, às vezes saem daqui da igreja e saem até bravo, às vezes questionando, meu Deus, a gente vem em culto, sai de culto e não vê esse apóstolo pregar uma palavra de bênção para nós, não vê ele falar para nós que Deus é conosco, que Deus vai dar vitória, que Deus é isso, mas a Bíblia diz que Deus estava, que o Senhor ia com Davi aonde Davi ia, e Deus abençoava Davi em tudo que Davi fazia. Por quê? Porque Davi era com ele. Então, quando eu estou com o Senhor e vivo no Senhor, eu não preciso ouvir nenhuma palavra de bênção que me testifique de que a bênção está comigo, porque eu sei que sou filho. E quando sei que sou filho, sei que toda a herança do Pai também é minha. E alguns cultos atrás eu trouxe à memória de todos nós a passagem do filho pródigo. Na verdade, a tribulação não era aquele que foi gastar o dinheiro, a tribulação é o que ficou em casa. Porque aquele que tinha o entendimento de ser filho, quando vê o irmão voltando, se enfurece, que o pai festeja, que o pai entrega anel, que o pai faz festa para ele, e aí ele vai requerer o pai, mas e eu que fiquei aqui, nunca você fez isso por mim? E o pai olha para ele e diz assim, a questão é que você, por ser filho e estar aqui, tudo isso sempre foi seu. E nós muitas vezes levantamos as mãos e falamos, somos filhos de Deus, mas muitas vezes não nos portamos como os filhos, nos portamos como mendigos espirituais. Precisamos ouvir uma palavra de que o Senhor é conosco, que nos fez herança sacerdotal, para confiar e para acreditar. Ou eu assumo a minha identidade de filho de Deus, de verdadeiramente ter sido separado e escolhido por Ele, ou eu vou viver sempre às margens do caminho, sempre na verdade mendigando uma palavra do Senhor. Então você tem ouvido de cada um de nós aqui quando ministramos a necessidade da nossa vida de intimidade, de obediência, de um relacionamento com o Senhor. Por muito tempo a igreja evangélica, ela viveu por palavras de profecia, ministradas por Deus através da boca de alguns, para acreditarem que Deus estava com ele. Por quê? Porque falta para nós dedicação na leitura da palavra de Deus. E quando nós conhecemos e temos entendimento da palavra de Deus, não há dúvida do Deus que nós servimos. E quando nós permitimos que Ele faça uma transformação verdadeira e real em nós, essa transformação é verdadeira e plena, que as pessoas que estão à nossa volta contemplam a presença de Deus em nós. Então, o que mais eu tenho questionado muitas vezes as pessoas quando atendo, ou quando compartilho, ou onde vou pregar, é as pessoas que estão à nossa volta, não aqui dentro da igreja, porque eu falo isso todo culto, na igreja é uma delícia ser crente, mas as pessoas que estão fora, quando a gente está fora desse ambiente, quando a gente não está inserido no ambiente da igreja, quando a gente não está aqui cantando louvores, mas quando a gente está trabalhando, quando a gente está comprando, quando a gente está passeando, quando a gente está na mesa com a família nos finais de semana, as famílias, as pessoas, elas veem Deus em nós, elas veem uma mudança em nós. Essa mudança não é só parar de beber, só parar de fumar, de prostituir, não é só isso.
paramos de falar palavrão, paramos de murmurar, paramos de reclamar, mudamos o nosso caráter, passamos a ser uma pessoa mais meiga, mais amável. O Espírito Santo de fato está pleno em nós, ou ainda continuamos da mesma forma, do mesmo jeito, e entra culto, e passa culto, semana, passa mês, ano, a gente continua o mesmo, se arrastando muitas vezes. Nós precisamos entender aqui, o texto nos diz, o Paulo dizendo ao povo da Galácia: olha, porque quem semeia na carne, da carne ceifa. Se você semeia coisas apenas para a satisfação própria da sua carne, para a sua natureza humana, terrena, você só vai colher coisas assim. Agora, se você investir na sua vida espiritual, se você buscar entendimento das coisas do Espírito, se você viver pela revelação do Espírito, se você pegar a palavra e inseri-la na sua vida, você vai colher algo para a sua vida eterna, para sempre. E o que é eterno não tem dúvida. E por que a gente anda cheio de dúvida, a gente anda cheio de incerteza, a gente anda cheio de dificuldades na nossa vida espiritual? Por causa da nossa semeadura. Nós semeamos muito pouco no Espírito e muito mais na carne. E eu falo para vocês, eu já contei para vocês e conto sempre, o que me apaixona no testemunho do Elias, era a vida que o Elias tinha com Deus, e que muitas vezes nós temos que olhar para aquele homem e também desejar ter. Eu não sei se você olha para personagens bíblicos e fala: meu Deus, eu quero ser como esse homem, eu quero viver como esse homem viveu, eu quero desfrutar o que esse homem desfrutou. Amado, ciúme é algo que a gente tem que saber medir, e a gente tem que ter ciúmes, porque o Espírito Santo tem ciúme de nós. Conta para o teu irmão: o Espírito Santo tem ciúme de você. Todas as vezes que nós deveríamos semear no Espírito e semeamos na carne, o Espírito Santo fala assim: puxa vida, me desprezou, esqueceu que eu sou primícia na vida dele. Ele priorizou a carne, ele priorizou a coisa natural, ele priorizou a coisa terrena. E aí você pode falar assim: não, mas eu já tenho maturidade suficiente de conhecimento da palavra, que isso não me contamina. Você que pensa. O diabo, ele não é bobo, irmão. Ele não vai vir acima de você como uma enxurrada, como uma baita de uma onda, como você pega lá na sua casa de praia. Ele vai vir para cima de você como um gota-gota. Ele vai assim, ó, tum, tum, tum. Aí você fala: o que você está querendo dizer, apóstolo? Coloca uma pedra embaixo de uma goteira perto da sua casa e deixa lá 1 ano para você ver a fenda que aquela água fez naquela rocha. Assim é Satã, assim é o nosso adversário. Ele vem para cima de mim e de você assim, na base do conta-gota. Lança uma setinha hoje, amanhã ele não lança, você acha que está fervendo no espírito, depois amanhã ele vem e lança outra. Aí você começa a levantar guerrilha: não, está repreendido isso aqui. Aí no outro dia ele recua, aí você fala: não, ele recuou. Outro dia ele vem e lança outra. O problema é quando a gente se acostuma com as gotas que ele lança e não repreende mais. E eu estava dizendo na quinta, falei no domingo passado, o grande projeto do nosso adversário não é desviar você. Ele não quer que você deixe de ser de Jesus, ele não quer que você deixe de ser crente, ele quer que você seja distraído. Ele quer que você entre no mesmo padrão humano. Também não é assim. Também o apóstolo radicaliza muito, né? O apóstolo está querendo que a gente seja muito santo, barroco. Não, eu não estou querendo que você seja santo, até porque, amados, há um preço caro para pregar uma palavra para você. Para mim pregar uma palavra dessa daqui na sua vida, eu tenho que orar por você, porque senão Deus vai falar um dia para mim: você pregou uma coisa que eu não mandei. E muitas vezes pregar uma palavra como essa, você fala de mim depois a semana inteira, fica me criticando, me xingando ainda, falando: pelo amor de Deus, que o homem só bate em nós. Não é que só bate, irmão. O que eu quero para mim, eu quero para você. Eu quero que minha vida seja no fim dela, eu abro a minha boca e diz: combati o bom, corri a carreira, combati o bom combate, eu guardei a minha fé. E aí abrir os bracinhos e falar: papai, estou de volta para casa. O meu trabalho aqui é fazer com que você seja desejoso em viver no céu e desfrutar das coisas do céu. E para isso a gente tem que arrancar as coisas que são da terra. E arrancar as coisas que são da terra dói, porque às vezes está enraizada em nós. Então hoje eu queria que você meditasse assim: o que é que tem terreno, humano, natural, que está enraizado em mim, que está trazendo colheita ruim para mim? Porque cada um de nós sabe o que colhe. E a gente aprendeu
por muito tempo, atribuir o que não dá certo na nossa vida ao diabo, ou ao irmão, ou ao parente, ou ao vizinho, ou ao chefe. A gente precisa entender que às vezes algumas coisas não estão dando certo, porque eu não estou semeando direito, porque eu não estou vivendo corretamente, porque alguma coisa está errada do projeto de Deus. Quantos comigo? Por quê? Quantos aqui tiveram um encontro real com Jesus? Pode se manifestar com as mãos, fala: eu tive um encontro com Jesus. Então, encontrar-se com Jesus é uma mudança de corpo, de alma e de espírito. Não adianta a gente querer achar discurso de que tem um tempo. Existem coisas que são decisões, existem coisas que são escolhas, existem coisas que são atitudes. A gente tem que agir, a gente precisa tomar uma decisão, a gente precisa tomar uma postura diante do Senhor. Eu queria mostrar para você o que aconteceu quando esse homem deixou que as coisas terrenas abandonassem a vida dele, e ele alcançasse as coisas espirituais. Aos olhos dele, ele tinha nascido para o propósito do cumprimento da mãe do pai, mas quando o Senhor toca ele, ele entendeu que nasceu para um propósito eterno. É uma história simples, você conhece, mas nós vamos meditar nela e a gente conclui a palavra assim, em nome de Jesus. Quantos comigo ainda? Quantos estão felizes ainda? Pergunta para o irmão: está feliz ainda, irmão? Abra sua Bíblia, por favor, comigo em 1º livro dos Reis, capítulo 19. Todos comigo? 1º livro dos Reis, capítulo 19, verso 19. Diz assim o texto: partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Diga comigo: lançou a sua capa sobre ele. Repete mais uma vez para gravar: lançou a sua capa sobre ele. Versículo seguinte, 20. Então deixou ele os bois e correu após Elias, e disse: deixa-me beijar a meu pai, a minha mãe, então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, pois, que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, e tomou as juntas de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias, e o servia. Diga comigo: se levantou, seguiu a Elias e o servia. Quando nós olhamos para o ministério de Elias, ele mostrou o poder de Deus. E quando Deus precisava mostrar a natureza de Deus, ele levantou o ministério de Eliseu. O poder de Deus está explícito em Jesus, mas para que a natureza de Jesus seja manifesta na terra, ele precisa levantar cada um de nós para um propósito. E quando o Senhor olhou para o Eliseu estava arando a terra. Impressionante que ele estava na 12ª, na última. Eram 12 juntas. Quando a gente fala de juntas, pode ser a partir de 2 bois. E ele estava arando a terra na última junta. E quando alguém estava na última junta, significa que era a pessoa mais pobre daquele vilarejo. Era o último que estava segurando o arado. E o profeta passa por as 11 juntas, e quando encontra a 12ª, a 12ª, ele lança a capa sobre o moço. E quando um profeta lançava uma capa, o símbolo de um talite, sobre a vida de alguém, era para fazer com que a vida daquela pessoa, todo o tempo de vergonha, de humilhação e de fracasso, fosse cessado no nome do Senhor. Então naquele dia, quando ele é marcado pelo Elias, para que um ministério se comece através dele, ele lança a capa para primeiro dizer para o Eliseu: toda vergonha, toda humilhação, todo fracasso que você carrega pelo histórico da sua casa, da sua família, está acabado agora no nome do Senhor.
Quando eu e você fomos alcançados pelo Senhor, e Ele nos escolheu, nos elegeu, e nós descemos as águas do batismo, o Senhor estava dizendo para nós: todo fracasso, toda vergonha, tudo aquilo que você carregou até hoje, está acabado a partir daqui. Você viveu até aqui como uma criatura, agora viverá como um filho de Deus, herdeiro e co-herdeiro em Jesus. Uma posição nós devemos tomar, e uma atitude também devemos. Temos que abandonar aquilo que nos prende às coisas da terra. O que era terra para Eliseu? Arar. O que era coisas naturais para Eliseu? Depender da força do seu braço. O que era natural para Eliseu? Cuidar e cultivar a terra para levar suprimento para casa. Então, para que ele nunca mais voltasse a viver nas coisas terrenas, nas coisas humanas da vida dele, ele faz o quê? Quebra o arado, mata o boi, levanta fogo, levanta um altar, sacrifica e dá para o povo comer a carne. Ou seja, no mundo espiritual ele declara: aquilo que era natural e humano, que me fazia ficar preso aqui, eu estou rompendo com isso e ligando a minha vida no poder sobrenatural do Senhor. E lamentavelmente, trazendo esse texto para as nossas vidas de hoje, muitos de nós que também recebemos a capa sobre os nossos ombros, nós que recebemos a escolha do Senhor, que descemos as águas do batismo, que recebemos o Senhor como Senhor e Salvador, muitos de nós ainda estamos com a mão no nosso arado e tentando fazer as coisas do nosso jeito. Vamos arar a terra para que Deus possa prover e suprir. Ou quando não, estamos carregando apenas o arado, ou quando não, estamos apenas cultivando os bois. Isso nos traz presos nas coisas da terra. Eliseu entendeu que a partir daquele momento ele tinha que romper definitivamente com as coisas que eram naturais, com as coisas que faziam com que ele se limitasse às coisas do padrão dos olhos dele. Ele disse: não, a partir de agora eu vou viver segundo o padrão de Deus. E por desfrutar disso, e por decidir isso, Deus deu para esse homem experiências que não deu para outros. Quando o profeta separa ele, fala para ele: pede o que você quer. Ele sabia quem era Elias, e você sabe quem é Jesus. Diga para o teu irmão: Eliseu sabia quem era Elias. Diga: e você e eu sabemos quem é Jesus. Então, por Eliseu saber quem era Elias, que era o profeta da época, ele disse: eu quero porção dobrada do que você tem. E nós hoje, o Senhor diz: o que você quer? Uma casa, um carro, quero que você mata meu vizinho, você transforma isso, transforma aquilo outro. Poucos de nós, quando oramos, falamos para isso para o Senhor: eu quero fazer o que o Senhor fazia, eu quero tocar vidas como o Senhor tocava, eu quero, Senhor, que a minha sombra cure, eu quero, Senhor, que a minha mão levante o cansado, eu quero, Senhor, que a minha boca levante o oprimido. Poucos de nós oramos. A nossa lista é de petições e não de doações. Nós gostamos muito de pedir e resmungamos quando temos que doar. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de tempo. Eu estou falando de investimento, de evangelizar, de entregar a nossa vida em prol de alguém. Então nós gostamos muito de cobrar Deus. Então nós fazemos lista. O Eliseu falou assim: lista o quê? A lista que eu tenho é essa: um boi, um arado. Vou quebrar o bicho, taca fogo e acende o fogo, mata os bois e eu sacrifico ao Senhor, porque agora eu vivo dependendo do Senhor. Aí o Elias fala: então pede o que você quer. Eu quero porção dobrada do que você tem. Alguns, quando olham para esse texto, falam assim: que moço metido, orgulhoso, inteligentíssimo, porque a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Ele sabia um princípio. Ele disse: não, se eu mandar com ele, o mínimo que eu posso pedir é o dobro do que ele tem. Aí o Elias diz para ele: se você andar comigo e me ver ser sacado daqui, você recebe. O que o Senhor disse para nós: se você andar comigo, eu vou para o Pai preparar morada para mim e para você. Então, para que a gente possa desfrutar das coisas do Pai, tem que haver o que? Rompimento total, não é parcial. Até porque não é parte nossa que vai para o céu, nós vamos para o céu. Diga isso para o teu irmão. Não sei se você gosta, fala para ele, mas nós vamos para o céu. Fala se você gostar, meu irmão. Então, o desejo do Pai não é que parte do Paulo vá, e Deus não quer parte do Paulo, Deus quer o Paulo totalmente, sem reserva.
Deus não quer o Paulo só quando o Paulo está afim. Deus não quer o Paulo só quando o Paulo está bem. Deus quer o Paulo nas crises. Deus quer o Paulo nas aflições. E o dia que o Elias titubeou um pouquinho, ficou fraquinho um pouquinho, fragilizado, some para o deserto, vai se esconder, o Senhor leva suprimento para ele lá, e aí a voz mansa e suave do Senhor fala para ele: o que você está fazendo aqui, referencial? Ele disse: Senhor, é que eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, todo mundo me persegue. O Senhor olhou para ele e falou assim: escuta aqui, rapaz, você pensa que eu só uso você? Você pensa que eu vou fazer as coisas só através de você? Tem 7.000, rapaz, tem 7.000 que está comendo pão e bebendo água porque eu escondi, estou tratando eles. Sou eu que estou fazendo, sou eu que faço. Eu não vou fazer tudo com você não, Elias, você é um dos que eu vou usar. O grande problema é a gente achar que Deus só vai fazer através de nós. Se a gente não tiver afim, Deus não vai fazer. Coitado de nós. Eu tenho essa tese e fazem 12 anos que eu defendo ela, e crio um monte de problema com gente que é letrada. Se eu não fizer, Deus levanta alguém melhor do que eu, faz mais barato e sem murmurar, e melhor. Então a escolha do Eliseu foi essa: não, o que me prende na terra, eu rompo agora e vou viver por aquilo que é eterno, aquilo que é específico para a minha vida. E alguns de nós precisamos fazer isso hoje. Você precisa hoje pegar o arado, quebrar ele. E esse arado, ai meu Deus, fala para mim que você está entendendo. Esse arado, irmão, é muleta. Esse boi é muleta. São coisinhas que a gente escora, porque o que mais tem dentro da igreja de Jesus Cristo, que deveria ser limpa, que deveria ser santa, sem mácula, é desculpa, é muleta. A gente põe muleta para tudo. Mas não deu certo porque Ananias, quebra o arado, irmão. Mas não deu certo por causa disso, mata os bois, irmão. Vai dar certo, porque a escolha foi feita por Jesus Cristo de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé. Mas o problema é que a gente atribui tudo a homens, atribui tudo a pessoas, e a atitude que é nossa, ou quando não, atribui ao diabo. Não está dando certo porque o diabo está agindo, não está dando certo porque o diabo está operando. Faz 5 cultos que Deus está falando isso conosco. Esse negócio de falarmos que o diabo está agindo significa que nós estamos parados. O diabo só age quando o povo de Deus não se posiciona. Engrossa a voz, põe violência nessa voz e fala para o teu irmão: o diabo só age quando o povo de Deus não se movimenta. Então nós precisamos de fato pegar o que está apoiando, o que nós estamos apoiando e que nós estamos escorados. Mas é que eu não tenho dom, se talento, se não tivesse ele não escolhia. O problema é: o que fazes tu com o dom e com o talento? É que eu não tenho oportunidade. Deus não dá talento só para dentro da igreja, irmão. Deus não levanta oportunidade só no altar, irmão. Quem precisa, irmãos, de púlpito é porque não tem altar em casa. Quem precisa de um púlpito para aparecer significa que não tem altar de oração. O que as pessoas mais querem hoje é oportunidade na igreja. E eu entendo que a oportunidade só pode ser dada quando nós estivermos libertos, porque eu não vou dar oportunidade para você ficar aqui. Você não pode ficar aqui para ser entretido. Você tem que ficar aqui porque você é consumido pela palavra. Se eu entreter você só com coisa que você gosta, eu vou ter que viver a vida inteira do meu ministério criando entretenimento para você estar feliz aqui dentro. Mas se eu entreter você na palavra, a cada dia que você ouvir uma palavra, seja de bênção, seja de exortação, seja de alegria, ou seja de aprumo, você fala assim: bendito é o Senhor. Quando acaba um culto como esse, que é uma chinelada bem dada na gente, você atravessa aquela porta, você fala: bendito é o Senhor, que Deus usou o nosso pastor para nos exortar hoje. E se Deus exorta, e se Deus está falando quebra o arado, se Deus está falando mata o boi, é porque o boi está vivo. E se Deus está falando quebra o arado, é porque você está escorando nele. Se Deus está falando, é porque tem coisa natural presa em nós ainda. Sabe, amados, quando Eliseu, ele recebeu o toque, quando o profeta passa e lança a capa sobre ele, Eliseu conhecia a palavra. Depois você lê Ruth, capítulo 3, versículo 9, você vai ver que a Ruth deita aos pés do Boaz, e ela se cobre com a capa.
Naquele dia que ela deita sobre os pés do profeta, ela estava dizendo assim: agora está acabada todo o tempo de vergonha que eu vivi. Então, quando você recebeu a capa, quando você recebeu a escolha do Senhor, você tem que assumir essa palavra: Deus quebrou tudo aquilo que era vergonha. Eu não vivo mais debaixo do jugo do diabo, eu vivo agora debaixo de uma palavra de bênção que é eterna. Mas a gente, irmão, as coisas não dão certo, começa a levantar: irmão, precisamos orar, irmão, o diabo está agindo, o diabo está, e tudo é o diabo. Não! Pega a capa. Sabe, irmãos, quando o Eliseu, eu já contei isso aqui para você, quando o Eliseu começa a seguir o Elias, e esse cara, irmãos, esse Eliseu me faz ficar louco por Deus. O Eliseu recebeu um desafio: se você viver sendo sacado da terra, você recebe porção dobrada. Ou seja, irmão, o Elias dava um passo, o Eliseu dava um. Vou falar um negócio aqui agora, não vai ficar chateado comigo, mas o Elias ia para a moita, irmão. O Eliseu ficava lá. Eu imagino que de vez em quando o Elias, e o Eliseu, aleluia! Irmão, ele não podia perder o Elias de vista. Deixa eu te perguntar uma coisa: você já perdeu Jesus de vista ou não? Não, Deus que me livre. Quantas vezes você já murmurou que essa vida não vale a pena? Quantas vezes você já não falou que você é crente, vem na igreja, vem no culto, mas não muda? Eu vou dar uma resposta bem sutil para você hoje. Quer receber? Mata o boi, quebra o arado, que muda. Talvez esse boi, esse arado é a boca. Talvez esse boi, esse arado é os olhos. Talvez esse boi, esse arado é os seus ouvidos. Talvez esse boi, esse arado é a sua mão, os seus pés. Quando não, é a maquinação do seu coração, que julga tudo e a todos, se julga o mais santo de todos. E o boi está vivo e o arado está aí. Fala para o teu irmão: tem boi vivo aí, irmão? Então, o Eliseu tinha que andar do lado do cara o tempo todo. Eu imagino, escuta agora que eu vou falar, escuta que eu vou falar. Os olhos do Eliseu não estavam no Elias, estava na capa. Seus olhos estão onde? Está só na bênção que o Senhor dá? Ou na unção que Ele pode dizer para mim que do meu interior e do seu fluirá um rio de água viva? Quando a gente conhece Ele, a gente toma um copo, e a gente toma e vira uma fontinha, gostosinho. Mas à medida que a gente se envolve com Ele, do meu interior e do seu flui rio de água viva. Mas o problema é que a nossa visão está muitas vezes na bênção e não na unção. E quando Elias é tomado da terra, o que Deus faz? Deus faz com que a capa do Elias faça assim. A capa do Elias não caiu na mão do Eliseu para ele dizer: está vendo como ele me ama? A capa do Elias caiu no chão para o Eliseu fazer isso aqui, ó. Quem não se prostra não é digno de ser um instrumento nas mãos do Senhor. Porque o que ele havia pedido não era uma coisa simples: eu quero dobrado do que você faz. E o Elias ressuscitou um menino, e na vida ministerial do Eliseu, ele ressuscitou também. E quando Eliseu morre, a única coisa que não havia sido dobrado era a ressurreição. Pegam o corpo de Eliseu, jogam numa vala, e aí foram jogar um corpo de um soldado. O corpo do soldado bate no corpo de Eliseu, ele sai do buraco andando. Mesmo morto, Eliseu cumpriu o propósito da porção dobrada. Apóstolo, o que você está querendo dizer com isso? É que a gente, quando está na prova, na luta, nas aflições, a gente fala: ai meu Deus, não aguento mais. A gente se tranca, muda semblante. Deus vai romper milagres através de você, quando você estiver dependendo dEle, nem que seja morto, mas Ele vai romper. Nos dias de maior prova, de maior angústia, de maior aflição que você está vivendo, é quando Deus vai provar e vai usar você poderosamente. As melhores mensagens que eu preguei aqui nessa igreja não foi quando eu estava nadando na prosperidade, nadando no sossego, não. As melhores mensagens saíram aqui quando as aflições foram pesadas, as angústias foram terríveis, porque a gente aprende a se resumir. Aí alguém fala assim: nossa, então por que tanta prova? Porque tem que ter tanta dependência. Porque se não houver prova, não há dependência, irmão.
Aí, tem alguns que falam, não, isso não acontece comigo, acontece com todo mundo. Se a gente não tiver prova, a gente soberbece. Pergunta para o teu irmão, quando a coisa está boa, você fica crente 100%? Fala para ele. Não fica nada, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. Você acha que você estaria aqui na igreja, irmão, de quinta e domingo, irmão, se estivesse tudo bem? Conta bancária explodindo no vermelho, pô, imagina. A Regiane e o Fábio só estão ligando para você para aplicar o dinheiro seu, porque é muito dinheiro na conta. Ela está ligando para aplicar. Dinheiro sobrando. Dá para fazer como é que chama esse negocinho? É leque. Está acostumado já, hein? Venda para fazer leque, né? Aí, saúde em dia, não é, meu irmão? Ó, tudo tranquilo, faz aquele check-up zerado, carros novos na garagem, casa tranquilo, harmonia no casamento, nos filhos, na hora de comer, todo mundo senta na mesa e paz do Senhor. Todo mundo que vai comer na mesa ora, baixa a cabeça, Senhor, te agradecendo, todo mundo em casa, é assim, harmônico, a família toda convertida, os gados pastando, glória. Qual o motivo de você vir na igreja de quinta e domingo? Se tudo vai bem. Não, mas é que eu tenho dependência. Pois é, irmão, com sobra, para você pagar 5 mil reais na diária de um hotel, você ia vir na igreja, irmão. É natural isso. Quanto mais a gente tem com sobra, menos de Deus a gente depende. Então por que a gente vive na prova, sendo provado, irmão? Para depender dele cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E o dia que acabar a prova, acabou o prazer de desfrutar o sobrenatural de Deus, porque o sobrenatural não desponta na nossa vida, na brisa, irmão. O sobrenatural de Deus desponta na maior das crises nossas. Dezembro, janeiro, a gente tem tido dificuldade com alguns irmãos de serem fiéis com seus dízimos. Eu disse para profetizar mais essa semana agora. Essa semana, eu estou contando a minha fraqueza, viu, irmão? Aí eu debrucei lá em casa assim uma hora, ela falou, o que foi? Quando a coisa é meia russa lá em casa, a gente se chama de irmão. Aí ela passou e falou, o que foi, irmão? Está com a mão na cabeça? Eu falei assim, meu Deus do céu, dá uma olhada aqui nesse dia. Dia 10, dia 15, dia 20, não tem mais espaço na agenda para lançar boleto. Eu falei, olha aqui, irmã, Senhor. Ela disse, irmão, pela fé, né? Eu falei, pela fé. Aí Deus falou assim essa semana, deixa eu mostrar para o Paulo o sobrenatural dele. Vou pegar alguém bem de perto dele, vou mostrar para ele como é que é. Aí chega o irmão Luiz Paulo, o pastor Luiz Paulo ontem, fala assim, viu, apóstolo, estou doando meu serviço. Eu falei, irmão, puxa vida, obrigado você doar toda a mão de obra. Não, qual que o senhor não entendeu? Que eu estou doando tudo que o senhor ia... Aí eu falei, Senhor. Aí vem a surra. Aí ele falou assim, qual foi a palavra que eu te dei, Paulo? Sobe um monte, prepara lenha. Lenha significa prepara o altar, edifica a casa, porque eu me alegro nela, e a glória da segunda é maior que a da primeira. Deus não vai te surpreender. Deus não vai te surpreender quando estiver tudo bem. Quando que vem a cura? Quando vem a doença. Quando vem a prosperidade? Quando estava na miséria. Quando vem a honra? Quando estava na vergonha. Quando vem a alegria? Quando estava no choro. Quando vem a bonança? Quando passou a tempestade. Mas o problema nosso é, tempestade é diabo, choro é diabo. Não. A tempestade às vezes vem para pôr alguma coisa em ordem. Fala baixinho, teu irmão. A tempestade às vezes vem para botar a coisa em ordem. Quero saber se tem algum Eliseu aqui hoje. Obrigado pelo seu aumento tão espiritual. Quero saber se tem alguém aqui que quer pagar um preço como Eliseu, de seguir o mestre até vê-lo sendo sacado. O Eliseu não foi sacado, mas a palavra é, se você me ver quando eu for sacado daqui, para nós se você continuar olhando para mim, eu saco você daí. Queria orar com você hoje. Fique em pé, por favor.